Príncipe das Sombras, Maquiavelismo para Estrategistas, no primeiro link da descrição. Eu me chamo Thiago Krasevski e hoje a gente vai ver o 7º aforismo do primeiro capítulo do livro A Arte da Sabedoria, cujo o autor é Balthazar Gracian, um sábio. Sempre é bom lembrar que o Balthazar Gracian já recebeu elogios de nada menos nada mais do que Schopenhauer, Nietzsche e Robert Greene. E de mim também. Não esquece do like nem de se inscrever aqui no canal, ok? Pratique a arte da prudência. Existem muitas regras para se conseguir o sucesso, mas só os gênios podem aplicá-las ao acaso. Enquanto Steve Jobs foi inatamente Steve Jobs, há livros e mais livros estudando e tentando modelar Steve Jobs. Eu tenho um livro aqui do Carmine Gallo, por exemplo, que ele ensina como tu se apresentar em palestras, em eventos, como Steve Jobs se apresentava. Agora vai tu sem preparo tentar imitar o Steve Jobs, vai ser impossível, porque tu não é o Steve Jobs e raramente se nasce um gênio da comunicação igual ele era. A mesma coisa que escrever livros. O livro do Frankenstein, mano, foi escrito por uma mina que tinha 19 anos. E eu te pergunto assim, ó, às vezes os caras de 40, 50, 60, 70 anos não têm aquela capacidade expressiva da mina aos 19 anos. O nome da mina que escreveu o Frankenstein era Mary Shelley, tá? Fui pesquisar aqui. Eu não me lembrava o nome dela. Então vamos supor que tu não seja um gênio. O que tu deve fazer de imediato? Procurar um gênio para ser seu padrinho. Tu deve ter algum desejo, seja esse desejo ficar rico, ser bom em algo, ser famoso, etc. Não sei, mas tu tem algum desejo aí em ti, não tem? Eu sei que tem. Se tu não consegue realizar esse desejo de forma inata, procure um padrinho, um mentor, um patriarca, ou uma matriarca, uma madrinha, uma mentora, ok? Eu gosto muito de uma frase que o professor Olavo proferiu que ficou assim, ó, gravadíssima na minha memória. Ele tava explicando lá que um cara explicou pra ele que só tinha duas formas de ficar rico. A primeira é, se tu quer ficar rico, simplesmente vá lá, faça e fique rico. Inatamente, tu vai lá e faz a tua fortuna. E caso tu não consiga, existe uma segunda forma, que é aprenda com quem já ficou rico. E o professor Olavo explica que algumas pessoas aprendem com pessoas que aprenderam com outras pessoas que aprenderam com outras pessoas que não aprenderam com ninguém. Como, por exemplo, o Aristóteles aprendeu com Platão, que aprendeu com o Sócrates, que não aprendeu com ninguém. Algumas pessoas simplesmente sabem fazer as coisas de forma inata, e aí tu só se aproveita da sapiência delas e replica aquilo que elas te ensinaram, tá? Entretanto, aqueles que não são superdotados podem ajudar a sorte nesse esforço de obter triunfo. Como eu tava dizendo, se tu tiver prudência, se tu se informar, se tu tiver os mentores corretos e um objetivo bem definido, tu vai saber mais ou menos o que fazer. Agora, se tu deixar o acaso, achar que por sorte tu vai ficar rico, que por sorte tu vai virar um bom jogador de xadrez, que por sorte tu vai virar um bom escritor, sem ir lá estudar com as pessoas que ensinam isso, tu tá ferrado. É pra isso, aliás, que existe uma profissão chamada professor, pra eles ensinarem e passarem adiante aquilo que eles descobriram ou aprenderam de alguém que descobriu aquilo. Alguns se conformam em se colocar às portas da sorte e esperar que ela lhes dê uma oportunidade. Esse é outro erro muito estúpido. É que nem o erro que eu mencionei das pessoas que tentam fazer um vídeo viralizar. Faça 1000 vídeos se tu quer viralizar um. Escreva 20 livros se tu quer ter um best-seller. Escreva 50 músicas se tu quer ser um artista famoso na música. Não deixe a sorte tentar guiar tua vida. Até porque tu nunca vai receber méritos pelo que os outros fizeram. Tu vai sempre receber mérito por aquilo que tu fez. Então, o único que pode fazer tu ter sorte é tu mesmo. Tem pessoas que olham pra vida que eu acho que elas ficam apavoradas em meio ao caos e desordem que são todas essas instituições, organizações, percepções, a própria natureza. É bizarro tu olhar para uma sementinha que se torna uma árvore gigante. A gente muitas vezes não consegue entender a complexidade que é tudo isso. E em detrimento a olhar para isso e não compreender, algumas pessoas acabam pensando que elas são impotentes e não têm poder de ação qualquer sobre a vida. Mas isso é um erro. Nós temos poder de ação, nós temos poder de escolha, nós temos poder de revidar e reivindicar certas coisas. Nós temos o poder de nos melhorar. O único que pode impedir tu de se melhorar é tu mesmo. Eu não vou te impedir de ler um livro, eu não vou te impedir de entrar em uma biblioteca,
biblioteca. Eu não vou te impedir de se informar sobre os teus próprios ídolos e ver que eles são bem fracassadinhos até em certos aspectos. Eu não vou te impedir de tu mesmo descobrir as maravilhosidades que estão na literatura, que estão nesses livros que são clássicos, tá? A única pessoa que pode se impedir de viver essas boas experiências com livros, ter boas habilidades, é tu mesmo. Fazem melhor os que dão um passo à frente e se valem da audácia que, se acompanhada das asas da virtude, pode fazê-los alcançar o triunfo, acariciá-los e fazê-los receber seus benefícios. Existe uma coisa que o meu pai me ensinou desde muito cedo, que é sempre fale a verdade. Meu pai sempre me disse, se tu errou, Thiago, vai lá, assume o teu erro. Porque assim, quando, porventura, se alguém quiser te incriminar e tu disser, opa, peraí, eu não fiz isso, as pessoas vão saber que tu tá falando a verdade, porque tu sempre se entrega quando tu erra, tu não esconde, tu é valente e tu enfrenta as consequências disso. A virtude de falar a verdade sem íntegro é uma virtude tão fundamental que não tem habilidade no mundo que substitua isso. Tu pode ser o presidente mais incrível com a melhor gestão do mundo, se tu for um canalha corrupto, todo mundo vai te detestar e vai te jogar pro ostracismo. Tu vai ser lembrado como um lixo. Então, na mesma medida em que tu tenta crescer as tuas habilidades, tenta crescer também as tuas virtudes e a tua integridade. Mesmo que eu diga que tu tá fadado a falhar, porque tu vai errar tanto nas habilidades, quanto às vezes vai pecar por medo em relação às virtudes. E tá tudo certo, isso é normal. É normal do ser humano errar, tá? O importante é que tu não se acovarda depois que tu percebeu que errou, tanto em virtudes, moralmente, quanto em habilidades, e vá lá e assuma. Assuma a bronca e bata no peito. Olha, fiz isso, me desculpa. Sei lá, eu errei, eu menti porque eu tava com medo, mas vai lá e resolve a parada depois que passou e tu percebe que fez errado, tá? Mas se pensarmos bem, a melhor maneira de conseguir o sucesso é fazer o bom uso da virtude e da atenção, pois não há maior inteligência que a prudência, nem maior disparate do que ser imprudente. Dois pontos interessantíssimos aqui que o Balthazar Gracian ressalta. Primeiro, a prudência. A prudência, ela é tudo aquilo que tá fora das habilidades, mas que contribuem direto pro teu sucesso, tá? Como, por exemplo, não falar tudo o que tu pensa, não tentar brigar com o teu chefe e insultar o teu chefe porque tu acha que tu é superior que ele. As 48 leis do poder são uma forma de prudência. Se atualizar sobre outras áreas, ser carismático, ser querido, isso tudo é prudência. Ela não é a fonte do teu sucesso, porque o teu sucesso vai estar baseado nas habilidades, mas sem a prudência tu não consegue ter o sucesso, entendeu? É como se fosse 50% prudência e 50% habilidade. Então imagina a prudência como a parte mais fundamental, assim como um plano. Um plano, ele é só palavras em um papel, mas ele te dá as diretrizes para te realizar aquele objetivo que tu tem concretizado na tua mente. Fazer um plano é ser prudente, entendeu? E a segunda parte, aplicar a tua atenção. A nossa atenção, ela tá intimamente ligada à nossa inteligência, que tá intimamente ligada à nossa atenção. Parece bizarro, né? Mas eu vou desmistificar pra ti. Tudo aquilo que tu tem interesse e que tu presta atenção, tu consegue aprender. Não existe como tu aprender aquilo que tu não se interessa. E mesmo que tu consiga aprender aquilo que tu não se interessa, tu vai esquecer dali a 2, 3 dias. Um exemplo esplêndido aqui. O nosso sistema educacional, ele é baseado em coisas que não são interessantes, exceto uma ou duas matérias que a gente já tem afinidade, e a gente esquece tudo que aprendeu na escola depois que sai da escola, exceto aquelas coisas que a gente se interessa. Por exemplo, eu não lembro uma vírgula, mas eu realmente não sei uma vírgula do que se passou nos meus anos de escola, a não ser as minhas amizades e as minas que eu ficava prestando atenção.
Quando eu prestava atenção na aula e nas coisas que eu achava interessante, eu guardava, fazia a prova, guardava na minha mente, fazia a prova e depois excluía. Tanto é que eu nem me lembro. Agora, já fazem anos que eu li as 48 Leis do Poder e até hoje eu tô citando Robert Greene, que surge na minha mente assim, involuntariamente. Então, tudo aquilo que tu presta atenção, que tu gosta, investe pra estudar aquilo, animal. Senão, tu vai ficar pra trás. Eu já expliquei isso. Se tu gosta de futebol, vai ler sobre futebol, porque é a partir das leituras de futebol que tu vai expandir o teu vocabulário, que tu vai entender conceitos ali dentro das leituras de futebol, que vão te empurrar para outros temas, ou tipo assim, tu vai ver que os teus mentores dentro do futebol tiveram outros mentores que tiveram outros mentores, e daqui a pouco tu vai encontrar um cara dentro do futebol que tinha um mentor filósofo, e de repente tu se dá aquela chance, sei lá, vou ler sobre aquele filósofo que o meu mentor gosta muito e de repente tu se apaixona por filosofia. Isso acontece com todo mundo, cara. Eu me lembro que eu comecei a estudar apaixonadamente empreendedorismo. E aí, tipo, eu comecei com o livro que era A Educação dos Futuros Milionários, do Michel Ellsberg. Michael Ellsberg. E aí, tipo assim, eu comecei a ver isso e eu comecei a procurar vários nomes de livros dentro desse livro e de pessoas. E aí eu comecei a comprar biografias. E aí teve uma época que eu era apaixonado por biografias. Eu só lia biografias. Eu lia a biografia do Elon Musk, do Steve Wozniak, do Steve Jobs, do Bill Gates. Enfim, fica até difícil aqui lembrar o nome das biografias que eu li. Mas em algum determinado momento eu comecei a me interessar por filosofia e por ciência. Aí eu comprei livros que falavam sobre física. E aí cheguei a nomes como Nikola Tesla, o Stephen Hawking. Li esses camaradas. Aliás, é incrível como o cérebro do Nikola Tesla funciona parecendo totalmente um computador. Quem leu a autobiografia do Nikola Tesla sabe do que eu tô falando. E aí, em determinado momento, eu encontrei alguns filósofos, me apaixonei por filosofia, e aí fui estudar o anticristianismo, porque eu tinha uma birra com o cristianismo, e aí o anticristianismo me enviou para alguns outros filósofos, que me enviaram para outros filósofos, que culminou em eu começar a estudar o cristianismo, e achei muito legal. Agora eu tô em uma vibe mais de estudar poder e psicologia, e alguns livros da história da filosofia, mas entende que tudo começou quando eu decidi estudar como ficar rico. Um livro te empurra pro outro, que te empurra pro outro, que te empurra pro outro. Até hoje eu não sei como diabos as pessoas ficam pedindo indicações de livros. É impossível que tu leia um livro sem ganhar indicações de outros livros. Nem que seja que tu lê um livro de ficção e tem outros livros do mesmo autor para te ler. Mas ainda assim, tá? É quase impossível. E se tu não consegue ter ideias para comprar livros, eu sugiro que tu faça o seguinte: compra livros de a história de tal área, por exemplo, a história da filosofia. Lá tu vai ter nomes de diversos e diversos autores, as obras que eles escreveram, os conceitos que eles montaram, e aí tu vai atrás daqueles conceitos e daqueles autores que te chamaram a atenção, entendeu? Isso serve para qualquer área. A história da psicologia, a história da sociologia, a história da política. E ali dentro tu vai catando os nomes das pessoas que tu quer se aprimorar mais e vai estudando elas. Até um livro simples como As 48 Leis do Poder, há uma infinidade de pessoas para estudar que o Robert Greene cita como exemplos. Então, para todo mundo que reclama que não sabe qual livro ler, tá mentindo. É só porque tu tem desleixo em procurar, tá? Eu sei disso porque eu investigo constantemente dentro das minhas leituras livros e até eu vou adicionando em um carrinho que eu deixo para mais tarde. Esse livro aqui foi o professor Olavo que indicou. Esse livro aqui foi o Jordan Peterson que indicou. Aquele outro livro lá foi o Robert Greene. Aquele outro lá foi Maquiavel, etc, 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 tá? Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, deixa nos comentários também, Thiago, conta comigo. Fui!